Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. O que é mais prejudicial para uma criança ou adolescente? Conviver boa parte da vida com pais em conflitos constantes debaixo do mesmo teto? Ou então viver a separação precoce e ter que aceitar e conviver com a ausência de um deles em casa? O que pode causar menos prejuízo? Pais se manterem casados ainda que em conflito ou submeterem os filhos a um processo doloroso de separação? Essa pergunta, esse é o nosso tema de hoje. E os meus convidados do Faz Sentido são os psicólogos Diógenes Chaves e Aline Dantas, que atua na área infanto-juvenil. Eu falei que eu não ia apresentar o Diógenes, porque o Diógenes aqui já é carinha conhecida, né, Diógenes? Que não precisa mais apresentação. Mas a Aline Dantas está participando com a gente pela primeira vez e ela trabalha justamente com criança e adolescente. Isso mesmo. Bom dia para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo pela rádio. É uma satisfação estar aqui hoje pela primeira vez e para conversar um pouquinho com você sobre este tema que está tão em voga e que causa, né, um sofrimento emocional significativo na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e até mesmo, né, de todo o núcleo familiar que está ali envolvido no que se diz respeito à separação. Aline, tu trabalhas com criança e adolescente quanto tempo? Há 6 anos, né? Logo após a minha graduação, eu já percebi que eu tinha uma maior facilidade e entregava maiores resultados, né, na área infanto-juvenil, e eu me especializei na área e desde então venho desenvolvendo esse trabalho com crianças e adolescentes e também trabalho com orientação parental, né? Porque os pais precisam muito de orientação acerca de como conduzir algumas questões que envolvem a saúde mental de crianças e adolescentes. E o Diógenes está aqui porque ele é o culpado pelo tema. Você que achou o tema muito interessante, assim como nós achamos aqui a produção, programa, lembrando, produção de Luísa Neves, técnica de Fernando Barcelos, e a produção do programa achou sensacional esse tema e esse questionamento que o Diógenes nos fez, né? O que causa prejuízo menor? Pais que vivem brigando em casa e todas as consequências geradas para as crianças e para os adolescentes, ou então uma separação que vai tirar do convívio familiar diário um dos genitores. Diógenes, de onde veio essa inspiração do tema? Eu estava assistindo uma aula da minha especialização que falava sobre relações familiares, né? E daí me deu um estalo assim, eu fiz um questionamento para mim. Será que existe um sofrimento menor para uma criança? Qual seria um sofrimento menor? Porque sofrimento sempre há. Mas qual seria o sofrimento menor? Essa criança se mantendo dentro do lar, preservando a presença dos pais, né? A estrutura ali, por mais adoecida que seja, mas pelo menos há uma estrutura, e os pais em conflito, ou separando. Mas essa separação conflituosa também, né? Imagina os pais se separando, daí pode haver de repente até uma alienação parental, que a gente vai falar aqui depois. Né, o que seria menos prejudicial para essa criança? E daí eu achei interessante trazer aqui para a gente debater esse assunto. Então, antes da gente chegar nas respostas, né, se é que é uma resposta, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o contexto da separação hoje, tá? Segundo a Agência Brasil, o ano de 2021, que foi o segundo ano da pandemia, foi marcado pela realização de mais de 80 mil divórcios no Brasil, número recorde da série histórica iniciada em 2007. O número registrado em 2021 significa ainda um aumento de 4% em relação a 2020, quando foram lavradas mais de 77 mil escrituras de divórcios nos tabelionatos aí do país inteiro. No total, foram 2.800 divórcios a mais em comparação com 2020. E aí, nós perguntamos também para o nosso público, no quadro Deixa Fluir, colocamos lá no nosso Instagram, umas perguntas para a gente entender o nosso contexto, né? O público que nos acompanha na TV Diário, que nos acompanha na Rádio CDN, como é que respondeu a essas perguntas justamente sobre a separação? O que perguntamos? Você é filho de pais separados? 241 respostas, sim, eu sou filho de pais separados, e 335 não.
sim, 42%, não, 58%. Olha aí, gente, quase, eu gostaria que vocês comentassem, Aline e Diógenes, um pouquinho esse resultado. Quase meio a meio. E a gente comentava, antes de começar o programa, que lá no nosso tempo de colégio, nós não vamos falar quantas décadas são, né, para não entregar tanto a idade, mas lá no nosso tempo de colégio tinha um coleguinha, 2, 3 na sala de aula no máximo, que eram filhos de pais separados. E hoje a gente já observa aí, e aí eu vou falar do meu filho com 17 anos, a gente observa algumas situações na sala de aula que é até meio a meio, mais ou menos o resultado que aparece aí na enquete. Então eu queria que vocês comentassem o porquê que será que ficou tão comum a separação e os reflexos disso nas famílias. Eu gostaria aqui de colocar o seguinte ponto. A Fabiana nos apresentou aqui um dado estatístico, né? E as pesquisas são sempre muito importantes, porque elas mensuram a nossa realidade, mas eu acredito que seja um número bem maior de divórcios que existam, né? Pelo fato de que nem todos os casais acabam formalizando, né, as suas uniões. Então, vale a pena aqui a gente, antes de assim trazer o caminho dessa resposta, partir da seguinte ideia. Se hoje nós temos esse cenário acontecendo, a gente precisa voltar aqui na base para conseguir entender. E eu gostaria de colocar o seguinte ponto: a instituição familiar está em crise. Mas o porquê ela está em crise? E é nesse contorno de respostas, né, Diógenes, que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje no programa. Isso, e aqui essas respostas, 247 e 335, foi, como a Fabiana falou, meio a meio, né? Aqui, em tese, teria que ser muito maior, sim, mas foi meio a meio. Então é importante ver também a idade das pessoas que responderam, né? A idade das pessoas, porque de repente aqui, dependendo do tempo de cada uma, é como tu falou, tinha menos separações, né? Mas essa questão da família estar em crise, realmente, isso é um fato, porque as coisas, hoje a gente vê altos índices, por exemplo, de ansiedade, depressão, suicídio, né? E a gente às vezes fica buscando respostas. Por que isso? Várias formas de adoecimentos mentais, né, Diógenes, a gente tem visto. O núcleo familiar está adoecido, né? E existem alguns pontos bem interessantes, assim, que eu costumo refletir comigo. O fato de as mulheres terem saído para o mercado de trabalho. Eu sempre entendi a mulher como o tendão de Aquiles da família, porque ela é o lado mais emocional. Então, às vezes, os homens podem pensar, eu sou um pensamento bem mais conservador, né? Os homens eram os chefes de família, como se eles mantinham a estrutura familiar. Mas, para mim, sempre foi a mulher que manteve, porque ela era o lado emocional. Quando a mulher saiu da família para poder ir para o mercado de trabalho, e eu não estou falando que a mulher é a culpada pela crise. De forma alguma. É porque isso é um fato, é algo que tem que acontecer mesmo, precisa ser analisado, né, Diógenes? E os homens não estavam preparados. Parece que os homens até hoje não estão bem preparados ainda para dividir essa função dentro da família, né? Uns ainda meio resistentes. A mulher já saiu para o mercado de trabalho, ela já está fazendo outras coisas, né? Buscando essa igualdade. E o homem parece que anda meio perdido, né? Qual é o meu papel na família agora com essa mudança toda? Houve uma transição, né, de papéis, vamos dizer assim. Então, a gente pega aí como referência as nossas avós, as nossas bisavós. Foram mulheres que tiveram um maior número de filhos. É muito comum a gente ver, desta época, mulheres que tinham 8, 10, 12 filhos. E hoje, as mulheres, então, buscaram se colocar no mercado de trabalho, o que a gente vê como uma evolução, né, como uma conquista. Mas o que acontece, né? A mulher, ela acabou se sobrecarregando com vários papéis. Então, ela quer cuidar do corpo, ela quer ter vida social, ela quer ser reconhecida, né, no mercado de trabalho. E junto com isso, ela tem esse papel que é tão importante, que é o papel da maternidade. Então... E muitas vezes, além disso, ela e cada vez isso fica mais comum, ela é a chefe da família. Sim. Tanto é que nos casos de separação, normalmente a criança ou adolescente fica morando com a mãe. E se esse pai não tiver uma maturidade para entender que ele se separou da mulher e não
né, dos filhos, o que que acontece? Sobrecarrega ela, porque ela passa a ser a gestora do lar em tempo integral. Essa crise, eu penso que a gente não tinha escolha. Porque essa mudança, né, de papéis ia acontecer, está acontecendo, só que a gente está precisando de um tempo para reorganizar isso tudo. E no meio desse momento de transição, vamos dizer assim, estão as crianças. E o que acontece, né? A família é o lugar onde se forma sujeitos, é de lá que ele emerge. Então, é muito importante a estrutura da família para o desenvolvimento do sujeito. E quando a família se desorganiza a partir de uma separação, fica delicado, né? Tudo que contorna o desenvolvimento ali da criança e do adolescente. Mas aí eu vou fazer um questionamento para vocês. A família está em crise. Mas essa reorganização seria realmente uma crise? Quer dizer, talvez o fato desses problemas, da gente estar aqui discutindo essa realidade, desses problemas virem à tona, né, da gente problematizar em cima deles, tentar soluções, não é que eles não existiam antes, né? Então, até que ponto isso é realmente uma crise? Será que a família teve algum momento que não... Né? Mas o que é crise? O que a gente diz de uma família que está em crise? Porque se antigamente tínhamos as nossas avós e bisavós, enfim, às vezes tendo que viver dentro de um lar cheio de conflitos, onde a mulher não tinha como se sustentar de outra forma, às vezes, né, que não fosse só pelo marido, se sujeitava a uma série de situações, e as crianças e os adolescentes vendo tudo aquilo, visualmente, para a sociedade não seria uma crise, mas não é uma crise? Olha, eu gostaria aqui de colocar a seguinte informação. Com o advento das tecnologias, hoje a gente tem, né, acesso à informação da palma da nossa mão. E o que acontece, então? Hoje, esse sofrimento está sendo olhado. Hoje, essas questões estão sendo olhadas. Na época das nossas avós, das nossas bisavós, enfim, essas questões não eram olhadas. Quantos de nós temos traumas das nossas infâncias, por exemplo, que nunca foram tratados, nunca foram entendidos? E hoje a gente tem um maior acesso à informação. A própria psicologia hoje, né, consegue trazer vários entendimentos para vários comportamentos que os seres humanos têm. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente entender, né? Porque hoje a gente discute. Antigamente não tinha discussão, era seguir a cartilha e acabou, né? Não, e aí tinha toda essa realidade, todos esses traumas que daqui a pouco a gente vai saber depois que... Eu, por exemplo, fui para terapia com mais de 40 anos, e aí eu fui descobrir o porquê de algumas coisas na minha vivência que estavam atrelados lá à infância e à adolescência, que eu tinha sequer ideia disso. Né? Então, eu acho que bom que a gente tem esses elementos, que bom que hoje se fala sobre isso, né? Que as crianças, os adolescentes, eles têm essa oportunidade, né? Tanto em casos de separações, como também em brigas, né? Da gente ter esse olhar atento na escola, na família, e não ser mais como era antigamente, que era uma realidade que tinha que ser apenas vivida, que as mulheres não tinham outra opção. Quando tu fala em crise, essa crise que a gente entende é sair da zona de conforto. Né? Antigamente, ok, era a cultura, era aquele modo, por mais que houvesse um sofrimento, e sempre houve, as famílias nunca foram perfeitas, mas só que agora ela está mudando de estrutura, ela está mudando de conceito, ela está mudando de várias formas, existem várias configurações familiares. Né? E esta mudança que gera conflito, porque sabe quando a gente vai fazer uma mudança? Por exemplo, eu tenho minhas questões, que eu não gosto, quero mudar, mas por que eu tenho medo de mudar? Porque o mundo que eu vivo eu já conheço. Agora, o mundo que eu vou buscar, um outro comportamento, um outro Diógenes, eu não conheço, aí eu fico com medo. Então, é desta crise que a gente fala. É sair de uma zona de conforto, de um conservadorismo que vinha, e agora, por exemplo, que a Aline, sociedade falou, muito patriarcal, né? Isso, a Aline falou das redes sociais, né? Por exemplo, da tecnologia. Os pais não estão preparados
A tecnologia veio muito rápido. Instagram, Facebook, Google, veio tudo muito rápido. E os pais não estão conseguindo acompanhar isso. Eles têm que ir lá fazer um cursinho de informática, né, tentar entender o Instagram para poder acompanhar os filhos. E os filhos, eu digo assim, com 5 anos eu comia terra. E as crianças de 5 anos... E ao mesmo tempo, hoje as redes sociais também, ali eu posso ser quem eu quiser ser, né? Há uma desconexão em partes da realidade, né? E o que acontece? As crianças e os adolescentes que têm acesso às tecnologias, muitas vezes, eles não entendem que nem tudo que está colocado ali, posto ali, como, por exemplo, né, famílias felizes, que viajam, que não têm problemas financeiros, e ele muitas vezes fica se questionando por que só aqui na minha família tem crise. Só comigo acontece, né? Todo mundo tão feliz aí fora, né? Só aqui em casa que é esse inferno. Perguntamos também para o nosso público, seus pais não se entendem mais? Que diante dessa afirmativa as pessoas aí votaram? Seria melhor que se separassem 197 pessoas. Eles estão tentando, 44. Quero que fiquem junto, 39. Então, a grande maioria aí falando que seria melhor que, se não estão mais se entendendo, se separassem. E também seus pais se separaram. Aí é nessa situação. Seus pais se separaram. Foi a melhor opção? 248 pessoas. Não foi a melhor decisão, 56 pessoas. Então, a grande maioria aí das participações sinalizando que, se não dá mais certo, se as brigas são constantes, se existem muitos conflitos, o melhor é a separação. Isso é a opinião inicial aí do nosso público. Nós vamos chamar agora um breve intervalo e no próximo bloco você confere quais são as consequências para os filhos, sejam crianças ou adolescentes, quando os pais decidem se separar ou então quando decidem continuar vivendo sob o mesmo teto, mas sempre com muita briga. Já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados para vocês. Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração. Para abraçar forte um dos amores da sua vida. Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento.
para sentir a emoção na pele, para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo. Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Voltamos a apresentar Faz Sentido. O que pode causar menos prejuízos? Pais se manterem casados, ainda que em conflito, ou submeter seus filhos a um processo doloroso de separação? Esse é o questionamento do Faz Sentido de hoje, com os psicólogos Diógenes Chaves e Aline Dantas. E agora a gente vai voltar para as enquetes para entender um pouquinho mais o que o nosso público pensa e como vivencia essa questão das separações dos casais. Perguntamos: a separação prejudica mais quando os filhos são crianças? 130 pessoas falaram. Quando eles são adolescentes? 63. Quando são adultos? 4. Ou em qualquer fase da vida? A grande maioria daí, 273 de quase 500 participações na enquete. Perguntamos ainda para criança e adolescente: o que é pior? Os pais juntos e sempre brigando? 381 pessoas. A separação sempre é mais triste? 68 votantes nessa afirmação. Então, a grande maioria dizendo que é muito pior para a criança e para o adolescente os pais juntos e sempre brigando. E por fim, antes de eu passar a palavra para os nossos convidados, o que mais impacta os filhos na separação dos pais? As brigas constantes até chegarem ao divórcio, 146 pessoas. A ausência de um dos pais em casa, 143 pessoas, quase um empate aí. E a alienação parental, 88 pessoas. Então, na opinião do nosso público, Diógenes e Aline, a maioria achando que é pior para a criança, para o adolescente, enfrentar uma realidade em que os pais seguem juntos, mas todo o tempo brigando. É um ambiente de conflito, né? Ele acaba se tornando um ambiente desorganizado e disfuncional. Uma pena que muitos casais, eles acabam não tendo uma maturidade, não vivem a maturidade da relação no sentido de entenderem que há um tempo para que a gente possa conhecer aquela pessoa e entender se realmente aquela pessoa se harmoniza conosco, para depois viverem essa etapa de irem morar juntos, se casarem e terem seus filhos, né? Então a gente tem visto aí, né, Diógenes, muitos casais atropelando, né, essa fase, esse processo do se conhecer. E também quero aqui colocar o ponto em que muitas vezes alguns casais trazem filhos ao mundo para resolverem conflitos do casamento. Quem sabe uma gravidez aqui pode harmonizar o nosso casamento. Muitas mulheres acabam engravidando após a perda de um ente querido. Outras mulheres se sentem sozinhas e engravidam, né, com a perspectiva de que esse filho ou essa filha venha a suprir esse seu vazio existencial. E essa é uma das causas raiz, assim, né, para a gente ver aí tantas separações acontecendo. Bom, é sempre muito dolorido para uma criança e para um adolescente ter os seus pais separados. Inclusive, uma pesquisa recente feita aqui no nosso país com pré-adolescentes e adolescentes evidenciou a seguinte fala deles, né? De que o sofrimento da separação se equivale à perda para a morte. Porque, né, alguns pais, ao se separarem, é tão conflituoso, é tão desorganizado que os filhos não são preservados e essa criança e esse adolescente passa a viver ali um luto semelhante ao luto da perda para a morte. Bem interessante, né? Essa questão da maturação, às vezes a gente pensava assim, né? Antigamente era como? Vamos ver se vocês concordam comigo. 2 anos namorando.
um ano noivar por um ano. E a família tinha que aprovar também, né, Sim. aquele relacionamento. E depois casava e 2 anos depois tinha os seus filhos. Ou seja, né? namoro, noivado, para a posterior vir o casamento e depois a vinda dos filhos. Claro que isso não seria uma regra, porque se isso era feito antigamente, o adoecimento também acontecia. Né? Sim. Mas só para trazer a ideia de que dessa maturação que ela é muito necessária, né? Para que o casal realmente se conheça, que o casal se entenda, para não ter que decidir tudo em 6 meses. Porque daí o pessoal se conhece, né? O casal se conhece, em 6 meses casam, vão viver juntos, aí vem uma criança. E depois que vem a criança, que eles vão se descobrindo. E por que isso está acontecendo? Por conta do nosso imediatismo, de querermos as coisas do dia para a noite, e também por uma demanda de vazio existencial, né? Preciso, assim, estar com outro para que a minha vida tenha sentido. E aí, assim estão emergindo as famílias deste século e dessa década que nós estamos vivendo e tantos pontos de conflito. Gostaria também aqui de colocar que a criança, ela tem muitas fantasias para tudo que contorna a separação dos pais. Muitas vezes ela pode achar que não vai mais ver aquele pai, como que vai ser, essa criança pode ficar muito ansiosa, pode baixar a produtividade na escola, pode ficar agressiva, porque a criança e o adolescente não necessariamente eles demonstram o seu sofrimento emocional de uma forma mais óbvia, como é a forma do adulto, né? Que muitas vezes fica mais introspectivo, com o humor deprimido ou até mesmo chora em alguns momentos. A criança, por exemplo, ela pode ficar super agressiva no período da separação dos pais. E muito importante, pais, não cometam alienação parental. Quando você está ali criticando, se por exemplo você é a mãe e você está muito descontente, está muito magoada com o que houve naquele relacionamento e você está ali verbalizando para o teu filho, né, palavras duras sobre o pai dele, independente de ser verdade ou não, ele se reconhece na figura do pai, do seu genitor, então é como se você estivesse falando dele, você está magoando diretamente a ele. E a gente pode poupar as nossas crianças e os nossos adolescentes desse sofrimento psíquico mais grave. A verdade sempre tem que ser dita, mas agora você não precisa contar lá detalhes, por exemplo, se houve uma traição ali, né? Você não precisa detalhar para a criança ou para o adolescente, porque ele ainda não tem maturidade para conseguir entender que possivelmente foi uma falha que o pai cometeu e ele pode inclusive alimentar sentimentos ruins e isso vai fazer muito mal para ele, porque o pai e a mãe são as nossas referências. Nós emergimos enquanto seres humanos dessa tríade, eu, meu pai e a minha mãe. E você entende que essa tríade foi rompida e psiquicamente isso pode trazer prejuízos grandes? É como se a criança ou o adolescente não conseguisse mais organizar um novo formato para a sua tríade. Eu acho que isso que vocês falaram, eu acho que é uma coisa para a gente refletir bastante, que para mim parece óbvio, mas ao mesmo tempo eu acho que é a partida para que todos nós façamos essa reflexão. Vai haver sofrimento, ponto final. Vai haver sofrimento. Por que eu digo isso? Eu vou trazer a minha vivência aqui, que eu acho que vale a pena compartilhar. A minha separação, eu fiquei 20 anos junto com o pai do meu filho, e foi a separação muito amigável, no sentido de que a gente fazia, por exemplo, tentava ao máximo de que ele não sentisse a falta de um ou do outro durante o nosso dia. Então, eu me lembro que no início a gente fazia uma ginástica enorme, assim. Fica com a mãe e com o pai no mesmo dia, não vai. O que a gente garantiu para ele? Nessa conversa, ele tinha 13 anos. O que nós dois garantimos numa conversa entre nós três? Filho, não vai, nenhum de nós dois vai faltar para ti, em nenhum momento. Todos os momentos, a gente vai tentar ao máximo ficar contigo o máximo de tempo possível e tu não vai ficar distante ou sozinho, não vai sentir a falta nem do teu pai e nem da tua mãe. E isso a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que por mais que a gente não consiga evitar o sofrimento, porque para um filho realmente, né, e eu sentia, via isso acontecer também, não há como não haver
sofrimento. Porque mesmo por um casal, quando é amigável, inclui sim sofrimento. A gente sente falta, é uma readaptação, independentemente se foi ou não amigável, é motivo de sofrimento para os pais, assim como vai ser para os filhos. Mas a gente ter essa noção de que a gente precisa, ao máximo, fazer com que o impacto para a criança ou para o adolescente seja o mínimo possível, o mínimo possível. E o que nós notamos com o Bruno em casa? Quando a gente conseguiu mostrar para ele que nenhum dos dois, ele não precisava abrir mão, nem da mãe e nem do pai. Quando ele se sentiu seguro e viu que na prática foi isso que aconteceu, a vida seguiu. Teve o sofrimento inicial, teve o baque, mas foi se adaptando de uma forma muito tranquila. E eu, inclusive, eu não estou dizendo que é bom se separar ou não, mas eu, inclusive, vejo vivências, assim, tanto dele comigo quanto dele com o pai dele, que o vínculo se fortaleceu e se aproximou ainda mais. Que a gente tem mais tempo, tem mais qualidade de tempo para conversar, dedica sempre um tempo para ele. O pai dele, quando não está com ele todos os dias, conversa, leva na aula, busca da aula, conversa todas as noites com ele. E eu acho que, inclusive, a gente ficou mais próximo. Então, é sim possível. É sim possível. E eu vou dizer para vocês, e eu falo sempre quando tenho oportunidade, eu tenho muita dificuldade de entender, e desculpa se posso até ser cruel, de aceitar. Eu tenho dificuldade de aceitar um pai e uma mãe que usem o seu filho nessa situação de separação, que tentem atingir o outro com o filho. Então, qual é mesmo o amor que eu tenho pelo meu filho? O quanto eu digo que o amor ao meu filho é o que há de maior na minha vida? O quanto teu filho é mesmo a tua prioridade se você está fazendo isso com o seu filho? Porque tem ex-mulher, tem ex-marido, mas não tem ex-filho, não tem ex-pai nem ex-mãe. Sabe? Então, acho que independente da causa, traição, roubo, enfim, não vou... Mas, gente, é o filho, isso que a Aline falou pra mim, assim, é um troço que deveria ser óbvio. E o divórcio... Falar mal da mãe ou do pai. Gente, ele vai seguir amando o pai e a mãe. E eu queria muito que meu filho seguisse amando nós dois exatamente do mesmo jeito. Que a separação não refletisse nisso. Porque o amor por um filho é uma coisa tão maior. E eu vou dizer para vocês, eu tenho dificuldades de entender a alienação parental. Eu tenho muita dificuldade. E eu gostaria aqui de dizer que o divórcio, ele pode ser tão honroso quanto foi o dia da união, né? No dia que você se uniu com essa pessoa, você festejou, você comemorou, você tinha sonhos. E a vida também é feita de frustrações e temos que dar conta das nossas frustrações. Por isso, esse ponto tão importante que a gente comentou aqui sobre a maturidade, né, emocional na hora de se relacionar com o outro, sobre também trabalharmos o nosso imediatismo para que a gente possa evitar esse tipo de situação que gera uma dor emocional significativa. A gente aqui hoje está falando, né, da perspectiva dos filhos, mas às vezes a gente sabe que tem um sogro, uma sogra que era muito apegada, às vezes morava junto e que também sofrem junto com essa separação. Parabéns, Fabiana, pela maturidade de vocês na hora de conduzir tudo isso, conseguiram manter a estrutura familiar para o filho, mesmo que separados. A representação e a figura e a referência do pai e da mãe continuaram existindo. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas famílias não conseguem conduzir desta forma. E a tua colocação que diz, eu não consigo entender como que um pai ou uma mãe consegue ir lá e falar mal, né? E cometer a tão conhecida alienação parental. Bom, eu quero te dizer que se você já fez, né, mesmo que sem se dar por conta, os prejuízos emocionais para o teu filho ou para a tua filha, eles são significativos, tá? Muito cuidado na hora de falar do pai ou da mãe, você está falando dele mesmo. Sofrimento existe, mas como a Fabiana colocou aqui, que a gente possa agora olhar para essa nova situação e entender como que a gente gera menos sofrimento, menos conflito, como que nós podemos ser agora cuidadosos e ao mesmo tempo que cuidadosos, objetivos para resolver. Outro ponto que eu quero colocar aqui, de repente o Diógenes tem alguma coisa para falar sobre isso. Cuidado no imediatismo novamente.
para conseguir ali, de uma forma rápida, organizar o teu relacionamento com outra pessoa. Porque eu tenho visto muitas mães e muitos pais que se separam e rapidamente querem se envolver com outra pessoa. E não é que você não tem esse direito. Só que agora não é só você. Se não der certo, cuidado, quem que você vai apresentar? Um novo vínculo. Cuidado então, com a esse novo criança e vínculo. a criança e o adolescente, eles têm que conviver com o fato de que não terão mais mãe e pai juntos e mais a entrada, já na sequência, de uma outra família na história. Imaginem para a cabeça da criança e do adolescente. E que muitas vezes esse namorado ou essa namorada também já vem com filhos. E aí, como que essa criança e esse adolescente... E olha, a adolescência é um período muito delicado do nosso desenvolvimento, né? Um período de muito conflito. Imagina passar pela adolescência e tudo isso acontecendo e, ao mesmo tempo, né, outros integrantes chegando à família que também tem os seus pontos de conflito. Então, a gente tem que cuidar bastante, né? Porque não é mais só você. Se não der certo, não é só você que se machuca. Você machuca também o filho. E manter uma relação é um desafio. Se separar é um desafio. Tudo é um desafio. Porque se manter uma relação, é claro que nem sempre vai ser mar de rosas, né? Um não vai concordar com o outro, vão ter as brigas, né? As discordâncias, mas é um desafio também manter essa relação saudável. E a separação parte de ser um desafio por tudo isso que vocês trouxeram aqui, né? Mas também, quando bem gerenciado, exemplo da Fabiana, quando bem gerenciado, o sofrimento pode ser extremamente menor, né? Assim como um casal que convivem juntos, se eles sabem gerenciar os conflitos deles, as diferenças deles dentro do lar, o adoecimento, ou talvez nem haja adoecimento dentro daquela relação. E a briga e a divergência, né, para os filhos, crianças ou adolescentes, vendo seus pais, vai ter briga, obviamente, mas como os pais resolvem esses conflitos, né? Isso vai servir de aprendizado para a criança. É o que a criança vai aprender dentro de casa quando eu tiver uma briga, um conflito. Como é que eu resolvo? Como é que eu faço isso? Isso não é ruim acontecer, né? O problema é que quando há brigas e mais brigas e mais brigas, muitas vezes descamba por uma violência, né, doméstica, e a criança está entendendo que um casamento e que amor é aquilo ali. Então, como é que vai ser no futuro dessa criança e desse adolescente? E eu quero aqui acrescentar que a criança e o adolescente, ele aprende por modelagem. Então, os teus comportamentos ensinam mais do que aquilo que você fala para o teu filho. A forma como você se porta num momento ali em que você não concorda com o que o outro está falando, é a forma como você está ensinando o teu filho a se portar numa situação onde ele também não concorda. Por isso, a gente coloca assim, né, o quanto que é uma responsabilidade ser pai e ser mãe. Também quero lembrar que há uma tendência da criança e do adolescente se sentir culpado pela separação dos pais. Cuide da saúde mental da tua criança e do adolescente, principalmente se essa separação estiver sendo difícil. Ele pode entender que foi algo que ele fez, que ele não foi bom o suficiente para o casal, para a dinâmica da família, e por isso a separação está acontecendo. Se você estiver passando por uma situação assim e não estiver dando conta sozinho ou sozinha, busque a ajuda de um profissional. Hoje nós temos profissionais da área infanto-juvenil totalmente capacitados a conseguirem conduzir esses conflitos, essas dores psíquicas, né, que uma separação pode gerar para a criança ou para o adolescente. Vamos a um breve intervalo, já voltamos. Então, no próximo bloco, a gente traz dicas aí para você que está pensando em se separar. O que um casal que está com conflitos em casa? Se a pessoa se identificou aí do outro lado. Ai, realmente, agora eu estava nessa dúvida, a briga está trazendo muitas consequências para o meu filho. Será que separo? Será que não separo? No próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Ribeira. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados para vocês.
Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração. Para abraçar forte um dos amores da sua vida. Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento. Para sentir a emoção na pele. Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo. Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia. Cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje fala sobre a separação, né? O que há de mais prejudicial para as nossas crianças e adolescentes. Pais que ficam juntos, brigando o tempo inteiro, ou pais que se separam e aí para os filhos o filho acaba sentindo a falta de um deles dentro de casa. Vamos seguir com as enquetes para a gente depois falar um pouquinho mais também sobre o que os casais que estão aí se identificando nessa situação de conflito, de briga, enfim, estão querendo se separar, o que os casais precisam avaliar antes de decidir se separar ou não. A gente perguntou para o nosso público, as brigas constantes dos pais impactam a infância? 206 pessoas. As brigas constantes dos pais são descontadas nos filhos, 94 pessoas. E as brigas constantes dos pais só afetam mesmo o casal, a minoria aí, 12 pessoas apenas. Então, a maioria dizendo que as brigas constantes dos pais, elas impactam sempre na infância e muitas vezes são descontadas nos filhos. A separação dos pais, quando necessária, quando então os pais decidem se separar, dá qualidade de vida à família, 200 pessoas. E 93 falaram, sempre afeta os filhos negativamente. Então, a maioria aí, considerando em todas as enquetes, né, Diógenes e Aline, nossos convidados de hoje, considerando que quando as brigas são muito frequentes, atingem consequências danosas, que é melhor
os casais se separarem. Essa é a opinião do nosso público. E é interessante, né? Às vezes o casal procura terapia de casal achando que a terapia vai salvar o casamento, né? Vamos fazer terapia porque daí é uma forma da gente salvar o casamento. Terapia não salva casamento. A terapia serve para que o casal se entenda, né? O que vai ser melhor para os dois. Então eles podem entender que o melhor naquela situação é a separação. Perfeito. Na terapia, ao longo da terapia, eles podem chegar a uma conclusão que, olha, é o jeito de separar. O que vai ser mais saudável para a família, para nós, para nossos filhos, é a separação. Então, a terapia, ela funciona nesse sentido. A terapia não está ali para salvar o casamento e pronto. Ela está ali para que o casal se salve nesse processo todo. Sejam continuando juntos ou sejam separados. E para que consigam salvar seus filhos, que acho que isso também é bem relevante, família, né, Aline? A família. Todo, né? Com certeza, com certeza. Eu também quero aqui, já nessa parte final aqui, né, que nós estamos nos encaminhando do programa, mostrar esse livro aqui. Quando os pais se separam, é uma dica que eu quero te deixar hoje para você que está vivendo esse conflito que envolve, está pensando, né, numa separação ou que de fato já tomou essa decisão. É uma autora francesa, psicanalista, que vai tratar de uma forma bastante delicada, né, e de uma forma que você consiga compreender para sim tomar as decisões de tudo que envolve a separação. Inclusive ela vai falar também de pais homossexuais, né? Que é uma demanda, é uma realidade hoje e que também acontece às vezes o contexto de separação. E é bem interessante, desde temas como, por exemplo, a pensão alimentícia, alienação parental. Então é uma leitura que vale a pena e eu deixo aqui essa dica para você hoje. E para criança, que tipo de ferramenta você pode ter caso você tenha uma criança pequena em casa e tenha se separado ou esteja pensando em se separar? A minha dica de leitura é o livro Lá e Aqui, da autora Ana Carolina, que vai trabalhar de uma forma bastante leve esse tema que é tão pesado, né? Que é a separação. Numa terapia de casal, eu pergunto para o Diógenes e para a Aline, numa terapia de casal, que questionamentos são trazidos para o pai e para a mãe? O que eles precisam avaliar para tomar a decisão, a melhor decisão para a família? Para que a família continue o máximo estruturada possível. Assim, eu já atendi casais, né, e depois não atendi mais. Agora meu público é só adulto, né, mas já atendi casais e família. Num primeiro momento, eu atendi o casal junto, né, os dois juntos, né, até para eu observar a dinâmica dos dois ali, para ver quem é o dominante, quem é o passivo, quem está mais adoecedor ali na situação, né, e a partir dessa sessão eu encontro outras sessões para trazer separados, né, vem um e traz a sua expectativa, né, traz o seu olhar diante da relação, traz as suas dores, né. Muitas coisas, por exemplo, que a mulher, vamos pegar a mulher, né? Mas pode ser o homem também, que a mulher não consegue falar para o homem, nunca conseguiu, mas ela tem tanta coisa aqui dentro que ela gostaria de falar, que às vezes o homem não deixa, né? Poda. Então, lá na terapia, só ela e o terapeuta, ela vai conseguir pôr isso para fora, né? E depois, ele também, atendido separadamente, na maneira que eu fazia, né? Atendia separadamente, e depois eu combinava para ver em que momento eles poderiam falar isso para o outro. E claro, tudo dentro de uma ordem, né, dentro de um passo a passo, dentro de um processo sistemático, para que não haja briga, para que aquilo que acontecia dentro do lar não se repita dentro do consultório, né? Então a terapia é isso, é para que cada um consiga falar o que muitas vezes não consegue falar dentro da relação. E porque falam juntos, brigam, um fica... na verdade não é um conflito, é um confronto, né? É um tentando... E sabe, Diógenes, que às vezes a dinâmica do casal está tão adoecida, eu enquanto psicóloga de crianças e adolescentes preciso conversar com o pai e com a mãe, com os responsáveis pela criança o tempo todo, e o meu trabalho eu desenvolvo muito perto do pai e da mãe. Então estou sempre passando orientações, ouvindo, né, na perspectiva deles, o que precisa evoluir na parte comportamental da criança e do adolescente. E tem casais separados que eu preciso chamá-los separadamente porque eles não aceitam. É tão conflituoso, eles se tornaram inimigos,
que não tem mais como se sentarem como duas pessoas civilizadas para fazerem uma troca, para falarem do seu bem maior, né, que é o seu filho. Então, que delicado que é, né, a gente analisar que hoje, no século que estamos, na década que nós estamos, com toda a evolução que existiu, da parte comportamental, de desenvolvimento humano, da parte tecnológica, 2 seres humanos que um dia viveram juntos e tiveram filhos não conseguem mais ter um diálogo. A gente não pode regredir dessa forma. A gente não pode achar que isso é normal e banalizar e achar que tá tudo bem, não deu certo e se tornarem inimigos, né? Por isso, a importância de uma terapia para que você possa se olhar, para que você possa se conhecer e para que você possa entender de que forma a tua vida vai ficar funcional, quem agrega na tua vida, a tua relação com os teus familiares. A gente precisa se olhar, né? E o contexto da pandemia, vale a pena aqui a gente colocar isso também, ele maximizou tudo isso, né? Aquilo que estava desorganizado, disfuncional dentro dos núcleos familiares, se maximizou, se potencializou com a vinda da pandemia. Ainda estamos em andamento com a pandemia, hoje com menos prejuízos, né, do que no seu momento inicial. O contexto de guerra também, né, um cenário econômico também de crise, e tudo isso chega dentro dos núcleos familiares. Porque se esse casal não está minimamente organizado, essas questões que são externas respingam ali dentro. Por exemplo, o casal está passando por uma dificuldade financeira. Se ele não tem uma maturidade para conseguir fazer esses alinhamentos, e também tudo que se diz respeito ao desenvolvimento dos filhos, né? O quanto que precisa fazer a troca. Então, imagina o quanto que você tem que ter de afinidade com essa pessoa que você escolheu viver ao teu lado. Verdade. Perfeito. Eu até separei uma pesquisa, isso que a Aline falou, bem interessante, né? O quanto dura esse conflito, não é só o momento que antecede a separação e a separação sacramentada. Uma pesquisa de 2018 que mostra que o conflito entre os pais é geralmente mais elevado durante o período de divórcio, embora diminua ao longo do tempo, mas 44% das famílias divorciadas, achei interessante o termo, famílias divorciadas, 44% das famílias divorciadas permanecem em conflito por períodos que vão além dos 3 anos. E aí a gente pensar em todas essas consequências para as crianças, para os adolescentes, o quanto isso perdura. Quer dizer, não é só naquele momento em que o pai e a mãe decidem se separar e aí vai começar uma nova dinâmica. Olha o quanto isso se perpetua e por quanto tempo isso traz consequências ainda. Exato. Quer ver outro ponto aqui? Às vezes, por exemplo, você está insatisfeita porque, por exemplo, o pai tinha que pagar um valor de pensão alimentícia e ele não depositou o valor, não transferiu, e você vai lá e fala para a criança: olha só, olha a forma como o teu pai está fazendo, não me deu o valor ainda, não transferiu o valor. Vai lá, fala com ele. Nunca coloque a criança para resolver. Ou você não vai ganhar tal presente porque seu pai não pagou a pensão. Né? Ou a criança vai lá na casa, né, e você pede para que a criança cuide de certos comportamentos, observe algumas coisas para você. Tudo isso gera um prejuízo muito grande. A criança não pode servir de barganha com o teu ex-cônjuge, né, com o teu ex-companheiro. Tudo isso deve ser resolvido de uma forma madura entre vocês dois, por respeito aos filhos, né, que ainda não têm maturidade emocional. Inclusive, a gente comentou aqui antes nos bastidores, né, que às vezes filhos adultos também sentem a dor da separação dos pais. A gente focou um pouco aqui hoje de falar sobre a questão da criança e do adolescente, mas é um rompimento tão significativo e cada ser humano vai sentir de uma forma. Pode ser que você que esteja em casa, que esteja nos assistindo, nos ouvindo, diga: olha, mas eu já vi separações que não consegui perceber prejuízos tão significativos. Que bom que aquela família conseguiu fazer de uma forma cuidadosa, porque na maioria dos casos gera prejuízo significativo, né? E a questão da dor emocional do ser humano é algo muito subjetivo, né? Ainda que seja uma separação amigável, daqui um pouco pode gerar um sofrimento tão significativo quanto aquele sujeito que foi bem conflituoso e ele conseguiu ser mais resiliente, por exemplo, para enfrentar toda aquela crise. A questão da alienação parental, que nós também estamos comentando aqui, né, nos bastidores,
que às vezes a alienação parental ela é um tiro no pé, porque vamos pensar que a mãe ou o pai fale mal do outro, né, e critique o outro, ou tente convencer a criança, olha, o teu pai não presta, o teu pai é isso, o teu pai é aquilo, ou a tua mãe é isso e aquilo. Ok, essa criança um dia, ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai ter um olhar muito mais ampliado de tudo, e talvez essa criança perceba tudo isso do ponto de vista dela. E aí o que acontece? Pode se voltar para aquela pessoa que estava jogando ela contra o outro. Né? Porque tu me apresentou meu pai, sempre disse que meu pai era isso, 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 a minha mãe era isso, 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 e hoje eu estou vendo que não é, e daí acaba sendo feitiço contra feiticeiro. Então, a alienação parental sempre vai trazer prejuízos, a criança não precisa participar desse conflito. A mágoa que você tem, a angústia que você tem, a raiva que você tem do outro, é sua, é seu ali. A criança não vai herdar isso. Não adianta querer transferir para a criança ou querer dividir, olha, meu filho, vem dividir essa mágoa comigo. Ou a criança tem que escolher, né, entre o pai e a mãe. E tem que escolher quem tá certo e quem tá errado. E vocês já devem ter percebido que a criança, ela tem uma tendência de fantasiar muito, né, esse lugar psiquicamente onde ela coloca o pai e a mãe, que é um pedestal, que a minha mãe é perfeita, faz tudo certo, o meu pai também. Então a criança inconscientemente faz esse movimento de colocar o pai e a mãe nesse lugar de admiração. E o que acontece no início da pré-adolescência e da adolescência, onde ele está mais conectado com a realidade, com o universo da fantasia menos presente, ele olha de uma forma mais real para o pai e para a mãe. Tanto é que às vezes ele se decepciona não só com o pai e com a mãe, mas com o mundo. E por isso também a crise da adolescência. Ele vê a vida de uma dimensão mais real. E aí você imagina, né, você ir lá e antecipar tudo isso para essa criança ou para esse adolescente. Ainda que seja uma verdade, isso que você está dizendo para o teu filho. A questão é que ele só pode descobrir essa verdade ao tempo dele com a maturação emocional para dar conta disso. Porque se eu descubro que o meu pai não é aquele pai que eu queria ter ou que eu sonhava ter, eu preciso estar numa fase do meu desenvolvimento que eu tenha como dar conta disso. Porque às vezes quando tu tira da criança aquela fantasia e aquele modo de ver a vida, tu tira dela a infância, a alegria de viver, os seus sonhos, as suas perspectivas. E a infância é para ser a fase mais linda do nosso desenvolvimento. Então, já nos encaminhando para o final do programa, um minutinho aí, né, Fernando? Então, vamos responder a pergunta que nós começamos no programa, né, gente? Nós temos que responder aí, na nossa opinião, na opinião de vocês, né, como especialistas, o que causa menos dano? Pais que se separam e fica faltando um deles no lar, ou pais que seguem em conflito em casa, com brigas sucessivas? O que é mais danoso para a criança e para o adolescente? E o que esses pais precisam considerar antes da decisão? Eu acredito que cada caso é um caso, você tem que entender a sua dinâmica, né? Se vocês não funcionam mais enquanto casal, imagina que prejuízo também isso está trazendo, né? Para você, para o seu cônjuge, para a criança e para todos que acompanham essa dinâmica. Busquem por respeito, né? E busquem cuidar emocionalmente deste filho ou desta filha e que eles possam ser prioridades, porque de alguma forma vocês escolheram trazer este filho ou essa filha ao mundo. É entender que sempre vai haver conflitos, estando juntos ou estando separados. Sempre vai haver conflitos, mas o segredo não é a questão do conflito, evitar o conflito, é saber gerenciar o conflito. Então, se está havendo algum conflito com os pais juntos, que eles possam saber gerenciar bem isso, né? E se tiver que haver uma separação, ok, tudo bem, é uma escolha, beleza, mas que também isso seja bem gerenciado, né? Para preservar a saúde mental daquele ser que está ali, que muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo e ele não precisa herdar mágoas, raivas, frustrações, né? E que ele precisa ser preservado. E é claro, para que todos possam ser preservados, porque é a tríade, né? É a tríade, é a nossa tríade, né? Tem que manter preservado. Então tá. Muito obrigada então pela sua participação aqui na Rádio CDN e na TV Diário. Agradeço Diógenes, Aline, com certeza vamos conversar mais, fazer mais programas aí para nos ajudar no dia a dia a sermos melhores, a criarmos, né, deixarmos aí como herança para os nossos filhos,
uma família mais saudável também mentalmente. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.